Olá, chicos e chicas. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu sou Marcela Ferreira, monitora de espanhol do Pré-Acadêmico de Superação. E hoje nós estamos aqui para mais uma aula. Antes da gente começar, eu só queria pedir desculpa por alguns barulhos que vocês ouviram ou vão ouvir nos vídeos. Às vezes, quando eu tô gravando, eu fico tão concentrada que eu não escuto os cachorros latindo ou outros sons que sejam. Então eu peço desculpa, né, por esses barulhos, mas acontece. Bom, vamos começar. Resolvendo questões do Enem 9. Hoje a gente vai resolver questões do Enem de 2014. Vamos lá. Bom, essa é a primeira questão. E a palavra que eu separei foi tandem. Vamos ver, tandem significa quando uma mulher, ela tem um filho pequeno, vamos dizer que tem aí entre 6 meses e 1 ano, e ela amamenta esse filho. E ela fica grávida novamente e decide, depois da gravidez, continuar amamentando essa criança. Então, tandem seria esse período após a gravidez. Bom, vamos lá para a questão. Essa também é do Enem 2014. Lactância durante o embaraço e el tandem. Amamentação durante a gravidez e após a gravidez. Las mujeres podemos lactar durante el embarazo y el tandem, siendo una práctica natural y respetuosa con nuestros hijos. Nós mulheres podemos amamentar durante a gravidez e depois da gravidez, sendo uma prática natural e respeitosa com os nossos filhos. Como eu falei, está se referindo aí a respeito de quando a mulher ela já tem um filho, então ela fica grávida novamente e ela pode decidir amamentar essas duas crianças, né? A que acabou de nascer e a que ela já amamentava e continuar amamentando também. Bom, as marcas de primeira pessoa do plural no texto da campanha de amamentação tem como finalidade, quando ele fala aqui, ó, as marcas de primeira pessoa do plural, é porque aqui, ó, quando tem las mujeres podemos, né, podemos, nós podemos, nosotros podemos, primeira pessoa do plural. E só que começa com las mujeres são ellas, só que no caso com esse podemos, essa pessoa oculta está se incluindo, essa pessoa, no caso vamos dizer, da campanha, está se incluindo, las mujeres podemos, então quem está falando também é uma mulher. Letra A. Incluir o enunciador no discurso para expressar formalidade. Não. O que a gente pode perceber é que a pessoa está se incluindo não para expressar formalidade. Letra B. Agregar diversas vozes para impor valores às lactantes. Não vai. Ela não está impondo valores. Ela está dizendo que sim, as mulheres podem amamentar durante a gravidez e depois dessa gravidez, que é uma prática natural, ela não está impondo isso. C. Forçar uma voz coletiva para garantir adesão à campanha. Também não está forçando uma voz coletiva. Aí, letra D. Promover uma identificação entre o enunciador e o leitor para aproximá-los. Letra D. Porque quando ela coloca, ó, las mujeres podemos, ela está dizendo ali que ela também é uma mulher. Então, justamente promover uma identificação. Aí entra o enunciador, que no caso seria a pessoa, e o leitor, as mulheres que estão lendo. Então, por isso que é a letra D, para promover uma identificação. Letra E, remeter a voz institucional promotora da campanha para conferir-lhe credibilidade. Também não. Bom, vamos lá para a próxima questão. Como eu falei, essas questões de hoje são todas do Enem 2014. Como eram questões curtinhas e a gente já tinha resolvido uma delas no primeiro vídeo, então eu trouxe as 4, né? Então hoje só vai ser do Enem 2014. Emigrantes. Desse texto eu não separei nenhuma palavra. Em toda imigrante existen dos posibles actitudes vitales. Una, la de considerar su experiencia como una aventura pasajera, vivir mental y emocionalmente en la patria de origen, cultivando su nostalgia y definir la realidad presente por comparación con el mundo que se ha dejado. Em todo imigrante existem duas possibilidades, duas possíveis atitudes vitais.
Uma é a de considerar a sua experiência como uma aventura passageira, viver mental e emocionalmente na pátria de origem e cultivando a sua saudade, a sua nostalgia, e definir a realidade presente por uma comparação com o mundo que ele deixou. La otra es vivir el presente tal como viene dado, proyectarlo en el futuro, cortar raíces y dominar nostalgias, sumergirse en la nueva cultura, aprenderla e assimilá-la. A outra é viver o presente tal como ele vem, como ele é dado, projetá-lo no futuro, cortar raízes e dominar as saudades, submergir na nova cultura, aprender essa nova cultura e assimilar. El drama personal del inmigrante reside en el hecho de que casi nunca es posible esa elección en términos absolutos y, al igual que el mestizo, se siente parte de dos mundos sin integrarse por completo en uno de ellos, com exclusão del outro. O drama personal do imigrante reside no fato de que quase nunca é possível ter essa eleição, né? Tipo, eleger entre esses dois términos absolutos. Igual que o mestiço, ele se sente parte de dois mundos, sem se integrar por completo em um desses dois mundos, sem a exclusão do outro. Esse texto me lembra muito um que a gente viu em uma questão do Enem, que falava também sobre imigrantes. E o que esse texto vem trazer justamente que que o imigrante ele não corta totalmente as raízes com o país anterior, com, né, sua região, a região que ele vivia, mas ele também não se integra totalmente nesse novo lugar que ele está. Então é como se ele vive como se fossem dois mundos, e não se sente parte de nenhum. O texto apresenta uma reflexão sobre a condição do imigrante, o qual, para o autor, tem de lidar com o dilema da letra A, constatação de sua existência no entrelugar, letra A. Porque é justamente isso, ele, como disse que ele vive um dilema, ele não consegue escolher entre um e outro, porque ele tem as raízes daquele lugar e tem esse da região que ele nasceu e tem esse novo lugar que ele está morando agora. Então, ele está existindo entre desses dois lugares. Por isso, é a letra A. Letra B, estabilidade da vida em outro país. Não está falando da estabilidade da vida em outro país, é realmente dessa questão, né? Que ele está falando que ele não consegue cortar as raízes totalmente com o lugar anterior onde ele vivia e também não consegue integrar-se por inteiro nesse novo lugar. Letra C, ausência de referência do passado, não. Ele tem essas raízes do passado e é justamente que ele não consegue cortar essas raízes do passado. Apropriação dos valores do outro, também não é apropriação. Ruptura com o país de origem, também não. Já vem dizer o texto, né, que ele tem esses dois dilemas e não tem uma ruptura com o país de origem. Por isso que tem a questão do entrelugar, né? Ele está vivendo em um lugar, mas tem as raízes do outro. Bom, a próxima questão, eu separei duas palavras, arroja e semilla. Arroja vem do verbo arrojar, que significa lançar, jogar alguma coisa. E semilla é semente. Bom, vamos lá. Em um ano de campanha paraguaia, he visto muitas coisas tristes. Em um ano de campanha paraguaia, eu vi muitas coisas tristes. He visto la tierra con su fertilidad incoercible y salvaje sofocar al hombre que arroja una semilla y obtiene 100 plantas diferentes y no sabe cuál es la suya. Eu vi a terra com a sua fertilidade incoercível
e selvagem. Sufocar o homem, que lança a sua semente e obtém 100 plantas diferentes, e não sabe qual é a sua. He visto los viejos caminos que abrió la tiranía, devorados por la vegetación, desleídos por las inundaciones, borrados por el abandono. Eu vi os velhos caminhos que foram abertos pela tirania, devorados pela vegetação e pelas inundações e foram apagados pelo abandono. Vamos para a questão primeiro. Rafael Barrete nasceu na Espanha e, ainda jovem, foi viver no Paraguai. O fragmento do texto Lo que he visto é o título do texto, revela um pouco da percepção do escritor sobre a realidade paraguaia, marcada em essência pelo. Essa realidade ele está se referindo desalento frente às adversidades naturais. Exatamente, letra A. Porque quando ele vem falar que a terra ela é muito fértil e quando o homem joga suas sementes, ele aparece 100 plantas diferentes. Então, e ele não sabe qual foi a dele. Então, justamente por a terra ser tão fértil, tinha o que ele plantou e muitas outras coisas. Aí ele vem falar também das enchentes, do abandono. Então, são adversidades naturais. Amplo conhecimento da flora paraguaia, também não. Ele não está falando, da flora em si, está falando assim, exatamente das adversidades naturais, da questão da terra ser fértil, das inundações, impossibilidade de cultivo na terra. Também não é essa, porque ele vem dizer que a terra é muito fértil, então é possível cultivar nela. A questão é que, por ela ser tão fértil, você não colhe só o que plantou. Tem muitas outras coisas também que crescem por ela ser muito fértil. Necessidade de construir novos caminhos, também não. Despreparo do agricultor no trato com a terra, também não é o despreparo do agricultor. Porque como o agricultor não tem culpa das inundações, não tem culpa da terra ser tão fértil que nascem outras coisas. Então, por isso é letra A. Bom, vamos para a última questão. Eu tive um probleminha, então essa questão vai ter que ser só com a minha voz mesmo, sem a minha imagem. Vamos lá. Primeiro, eu separei sudar la gota gorda, que é uma expressão que significa alguma coisa que tem muito esforço. E despuntar significa despontar, desfazer, desgastar. Bom, vamos para a questão. Aunque me cuesta mucho trabajo y me hace sudar la gota gorda y, como todo escritor, siento a veces la amenaza de la parálisis, de la sequía de la imaginación. Mesmo que me dê muito trabalho e eu tenha que me esforçar muito, e como todo escritor, eu sinto que às vezes a ameaça da paralisação, da seca da imaginação. Nada me ha hecho gozar en la vida, tanto como pasarme los meses y los años construyendo una historia, desde su incierto despuntar. Nada me fez aproveitar tanto a vida como passar os meses e os anos construindo história, desde seu incerto despontar. Essa imagem que a memória almacenou de alguma experiência vivida que se volvió um desasosiego, um entusiasmo. Essa imagem que a memória armazenou de alguma experiência vivida que se tornou um desassossego, um entusiasmo. Un fantaseo que germinó luego en un proyecto y en la decisión de intentar convertir esa niebla agitada de fantasmas em uma história. Uma fantasia que germinou logo em um projeto e na decisão de tentar converter essa nébula agitada de fantasmas em uma história. Escrevi é uma maneira de viver, dijo Flaubert. Escrever é uma maneira de viver, dijo Flaubert. Não sei se essa é a pronúncia correta.
Esse foi o discurso de Mário Vargas Llosa, ao receber o Prêmio Nobel de Literatura em 2010. Bom, vamos para a questão. O trecho apresentado trata do fazer literário, a partir da perspectiva de Vargas Llosa. Com base no fragmento Me hace sudar la gota gorda, infere-se que o artifício da escrita para o escritor, letra A, ativa a memória e a fantasia. Como a gente já falou, essa expressão sudar la gota gorda é como se você tem que colocar muito esforço em alguma coisa. Você teve muito trabalho, significa isso. Então, no caso, ativar a memória e a fantasia, não. Baseia-se na imaginação inspiradora, também não. Está falando, né, sudar a gota gorda do esforço que ele tem. Fundamenta-se nas experiências de vida, também não está se referindo às experiências, mas sim ao esforço que ele tem. Requer entusiasmo e motivação, também requer entusiasmo e motivação, mas não necessariamente para ter entusiasmo e motivação você precisa ter tanto trabalho, né? Aí aqui na letra E, que é a correta, ele vem dizer demanda expressiva dedicação, que é exatamente essa questão. Porque ele tem, para ser um escritor, né, ele tá dizendo que tem muito esforço, muita dedicação. Então, essa expressão sudar a gota gorda está se referindo a isso. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima aula.